Agora a palavra para o juiz do trabalho, Jorge Luiz Souto-Maior. Bom, inicialmente queria agradecer ao Daniel, pelo convite e parabenizar o professor Giovanni pela iniciativa desse evento e a própria Unesp, que se refere a essa empreitada, que é fazer um evento desse numa universidade pública, bem entendeu a dificuldade disso. Então, eu agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa, que é efetivamente muito importante. E me vejo aqui numa situação complicada, uma situação de alguém que está aí o tempo inteiro falando como um cachorro, que fica latindo atrás do carro, aí o carro para e o cachorro sai de ladinho, assim, Então eu estou por aí falando mal do governo, de repente o governo está aí do meu lado. Agora eu vou sair de mansinho para cá, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Mas não posso, vou ter que, efetivamente, falar o que eu penso. Estou realmente, para não parecer um cachorro que ficou com medo do carro, estou muito bravo com o governo. Quero deixar bem claro isso. Mas é uma questão que não se reverte, é uma questão pessoal, e nem contra ninguém pessoalmente do governo, nem mesmo Lula. Mas o que me deixa bravo com relação a essa situação da reforma trabalhista, no que se refere à reforma trabalhista, bem dito, não a tudo, é que o problema da reforma virou uma moda, virou moda. Necessariamente nós vamos ter que falar de reforma trabalhista. Qualquer pessoa que for falar alguma coisa sobre relações de trabalho tem que falar de reforma. E esta reforma, no entanto, está sendo encaminhada e está sendo apresentada e tudo mais, mas muito sem um fundamento científico. Vocês que estão ali fazendo curso de pós-graduação, envolvidos na área acadêmica, sabem que o pressuposto do estudo científico é importantíssimo. Mas como virou moda falar em reforma, e temos que reformar, a ideia é reformar, mas não há uma avaliação científica do que se está reformando. Qual o pressuposto científico do estudo? Parece aquele cientista português, que foi tirando, essa piada antiga, que foi tirando as perninhas da centopeia e dizia para a centopeia, anda centopeia, centopeia andava. Tirava mais duas, anda centopeia, centopeia andava. Foi tirando perninha por perninha, e a piada é chata, eles são 100 pernas, eu ficaria aqui de duas em duas, falando isso, mas eu vou reduzir para não cansá-los. Tirou as últimas duas e disse a centopeia, anda centopeia. E a centopeia não andou. E o cientista então concluiu, centopeia sem perna fica surda. Me parece um pouco isso que eu vejo da reforma trabalhista. Temos que reformar. Bom, mas e o pressuposto científico do estudo? Eu então até me lembrei quando eu vinha vindo para cá de uma figura quando eu era criança, que eu assisti um programa, eu era criança, isso não faz muito tempo não. Vocês bem vão se lembrar do programa Shazam, lembra-se? Ninguém lembrou, Tá bem. Alguns ali lembraram, Shazam. Aquele Paulo José e o Flávio Miliachi, Não sabe nada, coisa difícil. E que ele foi fazer uma reforma na bicicleta dele, eu lembro direitinho disso. Aí ele foi fazer uma reforma na bicicleta e foi colocando uma coisa ali, colocou. Quando foi no final, ele tinha construído um caminhão, e estava uma bicicleta engatada do lado do caminhão. Aí, conclusão, eu tirou a bicicleta e jogou a bicicleta fora. E ficou com o caminhão e por aí todo o Shazam, os dois, com o caminhão para frente. Porque às vezes o que eu imagino sobre a reforma do trabalho é isso, nós não sabemos o que estamos reformando. Veja a reforma sindical. Exatamente. Nós temos problemas no direito sindical, na questão sindical trabalhista. Problemas com a unicidade, a contribuição sindical obrigatória, a contribuição normativa, a falta de respeito de greve e tal, são problemas identificados, localizados, e que a Convenção 87 da OIT resolve. Mas não. Nós criamos uma coisa que eu tentei ver outro dia, do ponto de vista desse negócio
consenso, que é incompreensível. Do lado da bicicleta, criamos um caminhão. Eu já tentei ler isso aqui várias vezes. Esse problema de representatividade derivada, comprovada, negócio disso, daquilo, é uma confusão que no fundo vai servir muito para fazer seminário, para os juristas ficarem discutindo, para a gente ficar fazendo, viajando o Brasil afora para falar isso aplica, isso não aplica, como é que é, e o sindicalismo mesmo, lá, e a reforma, e o aspecto da vida do trabalhador, isso aí, esse segundo plano, a gente viu o que dá. Para sindicalista, me parece a reforma interessante, em vários aspectos, mas outros. Mas tudo bem, vamos imaginar que a reforma fosse a melhor do mundo. Qual que é o problema fundamental aí que eu vejo? O problema fundamental nem é esse. O problema fundamental é acreditar que possamos criar pela lei um regulamento organizado, estabelecer por lei uma organização sindical que a partir da lei será forte, sem considerar a realidade social. O sindicalismo não vai ser forte a partir da lei. E o sindicalismo, no mundo, é um sindicalismo que está em baixa, por problemas sociais, problemas de desemprego, problemas fundamentais. O sindicalismo não vai ficar forte. E a partir de um pressuposto científico falso, quer dizer, toda a ciência que vem depois é perigosa, e o pressuposto de estabelecer que o sindicato vai ser forte a partir dessa legislação, vem na sequência, a reforma sindical, a reforma trabalhista nós fazemos depois. Criamos a reforma sindical, o sindicato então vai ser forte a partir desse pressuposto legal, e aí nós podemos, na reforma trabalhista, abrir mão de direitos. E é o que vem na sequência, pode saber. Esse negócio de que a lei define que na negociação coletiva não poderá haver, isso está no consenso, agressão a direitos que a lei considere como inegociáveis, já é uma inversão da ordem do direito do trabalho descomunal. Porque o direito do trabalho tem como pressuposto exato que as normas, as leis são de caráter mínimo. Isso é o que vale hoje. O que se está dizendo é o contrário. Só vai ser de caráter mínimo aquilo que a lei disser que é. E se a lei não disser que nada é? Tudo vai ser mínimo. Ou seja, tudo vai ser máximo. Ou seja, a negociação política vai poder tudo. Então, o pressuposto científico aqui, a falta do pressuposto científico, ela nos levando a um caminho extremamente perigoso por da reforma trabalhista. E o que na reforma trabalhista, aquela da legislação da vida lá do trabalhador tem como pressuposto, é um outro problema muito sério. É o pressuposto de que a reforma, ou seja, o olho do cientista português lá do governo, do governo não, dos que mexem com o direito do trabalho em geral. O olho é o olho do cientista para a norma. Ou seja, para os artigos e para as leis específicamente. Como se o direito do trabalho fosse a CLT especificamente, se o direito do trabalho fosse essas leis e os artigos de lei, a ponto de, o Ministério do Trabalho, há pouco tempo atrás, ter sugerido uma faxina na CLT. Como se a CLT fosse um lixo, uma coisa que precisa ser limpa. Mas a ideia errada aí é imaginar que o direito do trabalho são esses artigos ali, depois do outro. O direito do trabalho é algo muito maior que isso, muito mais amplo e muito mais importante que isso. Eu tenho lá com os meus alunos uma matéria que nós ficamos 6 meses tentando entender o que é o direito do trabalho. E para entender o que é o direito do trabalho, nós precisamos de uma perspectiva histórica, recobrar historicamente como surgiu o direito do trabalho. E eu não vou ter esse tempo aqui, evidentemente, para fazer isso, mas retomem que o direito do trabalho, ou a legislação trabalhista, começa a surgir a partir das péssimas condições de trabalho que advêm da Revolução Industrial. Mas não só essas péssimas condições de trabalho motivam imediatamente a criação da legislação trabalhista. Lembre-se do livro Germinal, outro filme, que os trabalhadores reagem, etc., mas voltam a trabalhar nas mesmas condições porque não tinham força política
para reivindicar melhores condições de trabalho. E aí a questão vai, né, essas péssimas condições de trabalho, problemas sociais conduzem a humanidade à Primeira Guerra Mundial. E ao final da Primeira Guerra Mundial se reconhece que um dos problemas sérios que levou à conflagração foi o problema social, né, o desprezo com a relação social. Então, no Tratado de Versalhes, que põe fim à Primeira Guerra Mundial, fixa um princípio: o trabalho não é mercadoria. Traz o Tratado de Versalhes, ou seja, um documento que põe fim a uma guerra. Mas depois a questão continua, as ambições não se eliminam, chegamos a uma Segunda Guerra Mundial, e aí, novamente, o mundo não se preocupou adequadamente com a questão do trabalho. E aí a OIT, que foi criada lá em 1919, em 1945, é elevada a órgão permanente da ONU. Então, é importante reconhecer isso. E a partir daí, muitas leis de natureza trabalhista são criadas, mas mais que isso, são fixados princípios fundamentais de proteção do trabalhador, de dignidade humana, né, de ética nas relações de trabalho. E o direito do trabalho se forma, então, como um conjunto de normas, sim, mas também como um conjunto, e sobretudo um conjunto de princípios, que tem como funções primordiais estabelecer limites ao poder econômico, preservar a dignidade humana nas relações de trabalho, distribuir renda, até isto é importante pelo direito ao trabalho, e preservar a saúde do trabalhador. Alguém pode imaginar, mas isso gera um custo. Isso gera custo hoje, gerou custo na época em que o direito do trabalho foi criado. E nem por isso o direito do trabalho deixou de existir. Pelo contrário, o que demonstra que o direito do trabalho é um direito mesmo fixado para épocas de crise. O direito do trabalho se fortaleceu em 1929, após a queda da Bolsa, e depois em 1973, na primeira crise do petróleo. Então o problema de crise econômica não impede, né, a preocupação com o social. Pelo contrário, é aí que a preocupação com o social tem que ser mais verificada, mais importante. Pois bem, e a perspectiva da reforma hoje, desprezando todo o dado histórico que trouxe a humanidade até esse momento, é a perspectiva, sem contextualização histórica, portanto, da negação das funções do direito do trabalho e que vem com a ideia da flexibilização. Flexibilizar com um propósito: diminuir custos. Olha, me desculpe, mas até o Lula, né, é preciso flexibilizar. Efeito disto, mesmo que na lei não seja flexibilizado, aí nós vamos falar um pouco da realidade. Qual que é o efeito? Que o direito do trabalho perde a sua eficácia, né, como retórica, como força. Ou seja, passa a ser um direito para não ser cumprido, primeiro, que não faz mal não cumprir, na medida em que ele é algo que precisava não existir, já que existe, mas eu posso descumprir. E, sob a perspectiva do empregado, há a perda da questão da dignidade, porque ele passa a considerar que ele é um fardo do empregador. Já vi na televisão empregados, é preciso que o governo ajude os empresários para eles nos darem trabalho, etc. E os trabalhadores começam a fazer greve para busca de incentivos fiscais para os empregadores. A Volkswagen não fez, os empregadores da Volkswagen não fizeram isso para os empregados? Para o governo abaixar o IPI? É uma falta de perspectiva plena do que está acontecendo. E no caso do Brasil, além do mais, não se esqueça, né, essa ineficácia do direito do trabalho, ou seja, um direito para ser desprezado, advém também de um problema cultural. Que nós convivemos com os nossos 500 anos de vida, com pelo menos 300, quase 400 anos, com a escravidão. Né? De 1888 para cá, só que nós não tivemos escravidão no papel, né? Porque factualmente ela nos acompanha até hoje. Então é um problema cultural. Né? Quem conversar com pessoas mais velhas, mais idosas, né, perguntar para ela a impressão que ela tem do direito do trabalho, a impressão assim, eu acho um absurdo, né? O direito do trabalho para o empregado estava lá na rua, na sarjeta, o sujeito com
uma pessoa estava lá, o empregador trouxe, fez um bem para ele, tem que pagar direitos ainda. Isso é uma falta de propósito. Isso se pode explicar também historicamente. A não ser, além do problema da escravidão, se pode explicar historicamente também, se nós considerarmos que o direito do trabalho acabou surgindo não só por conta dessas teorias humanistas todas, aí, declarações de direitos do homem, essa coisa toda, mas, sobretudo e principalmente, por conta do medo do capitalismo ocidental com o avanço do socialismo. Então, para evitar que a reforma russa de 1917 atingisse o mundo como era a pregação da época e atingisse a Europa ocidental, aí então é preciso roubar o conteúdo da pregação socialista e conceder direitos, né, sociais no âmbito do capitalismo. Então, como hoje o capitalismo, o muro de Berlim acabou e tudo mais, não há mais medo disso, então também o direito do trabalho vai, né, a preocupação com o social vai na mesma linha decrescente, sem a ameaça do contraponto. Isso causa, e espero que cause em vocês também, pelo menos a mim, causa uma certa desilusão. Especialmente, aí por conta que eu fico bravo com o governo Lula, quando chega um governo de esquerda, né, que se dizia de esquerda, no poder, e ao invés de deixar de lado a preocupação com a flexibilização, com a resposta à economia, o governo vem e faz o mesmo diálogo. Tinha essa esperança? Eu tinha esperança concreta assim. Bom, a hora que o PT chegou ao governo, o problema da flexibilização vai ser posto de lado. Não se conversa mais nisso. Vamos conversar de priorizar o social e vamos resolver os problemas econômicos por outros prismas. Mas estamos ainda tentando resolver os problemas econômicos à custa do trabalhador. Ele que tem que pagar essa conta. Hora extra é muito caro. Então, tira a extra, porque aí ele vai pagando, diminui o salário. Vamos pagando a conta econômica com o dinheiro do trabalhador. Cede-se a lógica, então, econômica. E aquela frase do Lula, coitado, né? O medo perde a esperança. O que é o quê? Pois é, o que está acontecendo agora é que o medo. Mas que medo? O medo de perder o poder. Que a preocupação fundamental do governo agora é reeleição. Precisamos de 8 anos para reformar o Brasil. 16, sei lá quantos, poder. E para se manter no poder, o medo de perder o poder está acabando com a nossa esperança. E o pior é que essa lógica econômica que o governo acabou acatando é uma lógica econômica, eu não sou economista, né? Precisava ter uns economistas aqui para nos ajudar, mas é uma lógica econômica que não interessa a economia nacional. Essa ideia da flexibilização já vem sendo feita no Brasil desde 1967, não é coisa nova. Desde 67. E de lá para cá, a renda do trabalhador só diminuiu. Desafio alguém dizer aí uma classe de trabalhadores cujo salário médio aumentou nos últimos anos. À exceção de deputados, né? Vereadores, senadores. Mas eu falei trabalhadores, de todo modo. Mas juízes do trabalho também devem ter ganhado mais um pouco, não sei. Nos altos escalões de poder a coisa pode ter ido bem. Mas salário, né? Não há classe que tenha se valido de benefícios salariais. Nem mesmo, né, lá no ABC. Pelo contrário. Então tem provocado isso como efeito. Desemprego só tem aumentado. Eliminação do mercado consumidor. Concentração de renda. Massacre das pequenas e médias empresas que dependem do mercado interno. E aí tem que manter a especulação financeira. Né? Tem que bancar a especulação financeira. Porque se o dinheiro sai da especulação financeira, tem que ir para a indústria. Mas não tem indústria. E se tiver indústria, também não tem mercado que consuma, que se é produzido. Aí o preço cai, aí a economia vai para o beleléu também. Ou seja, é uma lógica que mostra, até de certo modo, né, que o capitalismo é muito ruim. É uma coisa que parece que não tem solução, né? É só para causar maus.
Ou, olha, causa bem para alguns, mas para a maioria não é nada muito bom. Mas como diz a realidade, então, nas relações de trabalho, ainda que o problema econômico não fosse dessa ordem, na realidade das relações de trabalho existe a deterioração do ser humano nas relações de trabalho. Em concreto, o que se assiste nas relações de trabalho é renúncia a direitos. Horas extras, né, que é uma coisa assim, utilização de horas extras a todo instante, tempo inteiro, de forma habitual, sem pagar. Não é horas extras pagando, é horas extras sem pagamento, e depois deixa o sujeito lá na Justiça do Trabalho ficar 5 anos para reclamar as horas extras. Uma coisa que atinge até altos empregados, não é só operário, não. Os altos cargos de empregados e tudo mais estão naquilo que se chama hoje na dependência do trabalho. O trabalho, a pessoa precisa ficar dependente, porque ela não pode abrir mão. Ela fica conectada ao trabalho 24 horas por dia. Celular, pager, etc, babá, café. Existe até a síndrome, né, de tirar férias para esses altos empregados. Porque se eles tiram férias, eles ficam um mês sem informação, eles voltam já botando o emprego deles em risco. Então eles não podem nem tirar férias. Ou então tira férias e fica lá, né, dentro da internet 24 horas por dia. Comércio humano, com esse fenômeno bonito aí da terceirização. Assédio moral por conta do desemprego, cooperativas de trabalho fraudulenta, despreocupação com o meio ambiente do trabalho, negociação coletiva. Se fala demais negociação coletiva. Não existe negociação coletiva que estabeleça regras para a proteção do meio ambiente do trabalho. Porque é preocupação em segundo plano. Se conseguir aumento de salário, é muito. Se conseguir. Né? Se conseguir manter o salário sem redução, já é muito. Ainda mais exigir do empregador que amplie a luminosidade do ambiente, de uma sala, de uma coisa assim. Né? Aí você está brincando. O empregador vai caçar sapo. Não está dando nem para manter os empregos. Você quer que eu ponha ar-condicionado aqui? Aí não dá. E nós assistimos concretamente na nossa realidade exploração do trabalho infantil e até, né, isso que está na moda, que é o trabalho escravo. Então, concluindo, porque eu não vou falar nem sei quanto tempo, mas não vou falar muita coisa. Eu tinha mais uma vez para falar. Mas concluindo, essa conclusão demora. Só para gerar expectativa que eu estou acabando, né? É a tática. A conclusão está na folha 2, vai até a folha 4. Então, quando eu vejo essa discussão acadêmica, né, teórica, em termos da reforma trabalhista, e é uma discussão que tem como pressuposto a necessária flexibilização, é engraçado. Qualquer pessoa que for escrever sobre relações de trabalho hoje em dia, ele começa com um discurso, vai falando. De repente, de nada, surge. De todo modo, é preciso flexibilizar as leis trabalhistas. Outro dia mesmo, a minha esposa falou, eu li um artigo do Piva, Walter Piva, né, da Fiesp, na Folha. Né? É Fiesp, né? Horácio. Piva. Ela disse, eu estava lendo um artigo, achei muito bom. Ele estava indo, aí na metade, sem mais nem menos, ele falou assim, é preciso flexibilizar a legislação trabalhista. E se você fala isso, é engraçado que se agrada. Esse sujeito é intelectual. Tem que agradar. Então, como eu não sou intelectual, eu acho que não precisa. Bom, então essa discussão parte desse pressuposto, um pressuposto assim, a começar por uma razão muito simples. O empregador pode dispensar o empregado sem nenhum motivo. Um direito que permite isso, permite o resto, porque todo o resto é renunciável, na medida em que o empregado ou aceita as condições que lhe são impostas, que pressupõem não respeito aos seus direitos, ou ele perde o emprego. Ele pode na justiça depois reclamar? Pode, mas vai ficar 5 anos reclamando. Então, para não ficar 5 anos, ele faz acordo. E quando ele faz acordo, o que ele faz? Renuncia a parte do seu direito. E a justiça diz, esse ano nós recebemos um monte de conflito na justiça do trabalho, com os acordos. Ou seja, devia dizer a justiça,
esse ano nós eliminamos vários dos direitos dos trabalhadores em concreto. Porque cada acordo que se faz lá sob essa perspectiva não se dá a eficácia devida aos direitos trabalhistas. Isso me deixa realmente angustiado. Saber que estamos indo para o lado errado. Mais ainda angustiado porque meu tempo está acabando. E aí, concretamente, eu fico lá na terceira vara de trabalho de Jundiaí, lutando contra esse negócio. Não homologo acordo, condeno as empresas de terceirização solidariamente, eu faço lá um monte de coisa, tentando fazer valer o direito ao trabalho, porque disseram lá na faculdade para mim, o direito ao trabalho, social, é importante. Eu acreditei naquela história, igual aquele personagem do Jô Soares, eu acreditei. Então eu fico lá tentando fazer esse negócio. Até quando eles vêm e me chamam de radical. O radical, tentando aplicar o direito ao trabalho, ele é radical. Mas esse é um momento raro de glória, hein? Porque quando você incomoda é muito bom, né? Na verdade, eles dizem assim, você é um sonhador. Aí é isso. Sonhador. Me chama de radical, mas não precisa de sonhador, pelo amor de Deus. Então, mas eu sinto, aí o que acontece, que eu sinto é que eu não posso mais lutar sozinho. Então eu estou por aí, dando volta desse Brasil afora, tentando formar um movimento. É um movimento de contra-reforma. Mais ou menos na linha lá da igreja contra Lutero, mas não na mesma perspectiva, pelo amor de Deus. Ninguém vai me chamar aqui de ter incentivado novamente a Inquisição, aquela coisa toda que fez a igreja, nada disso. Mas é uma contra-reforma. Que, ao contrário de Lutero, que tinha, Lutero tinha reforma, com 95 proposições, a minha contra-reforma só tem 5 proposições. E quem quiser aderir, que possa ir em frente, mas siga as ideias, não vai depois me ligar em casa, o que eu faço? Eu não sou líder de nada. Proposição da contra-reforma, as proposições são: primeiro, o direito de trabalho no Brasil já é flexível por demais. Aliás, quem disse isso, historicamente, é engraçado verificar, foi Edward Amadeu, lembra-se desse? Lembra? Ministro do Trabalho. Só que ele disse isso quando era economista em Harvard. Tem um artigo dele publicado em 1980 e pouco, lá, ele dizendo isso. Direito de trabalho no Brasil já é muito flexível, Aí foi para o poder, Ministério do Trabalho. A primeira coisa que ele fez é preciso flexibilizar a legislação trabalhista. Mal ele sabe que eu tenho esse artigo, ele está lá em casa, está cortado. Bom. Segunda preposição. Eliminação do custo social não resolve o problema econômico. Você imaginar que vai resolver o problema da economia reduzindo o custo social é ser muito mau economista. Não precisa fazer curso em Harvard para saber isso. Então, outro dia sentou um sujeito na reclamação trabalhista, dono de uma lojinha dessas, de comércio, pequenininho, sofredor, empregador, sofredor, daqueles lá. E aproveitou a onda do ACM, que estava lá atrás do Lalau, aquela coisa toda, e todo mundo malhava no seu trabalho. Ele aproveitou e malhou também. Mas o problema é essa justiça, esse direito de trabalho, porque aí veio esse empregado reclamando isso de mim, e eu não tenho como pagar, é um custo muito alto, e vocês ainda querem que eu pague isso, é um absurdo, por isso que esse Brasil não vai para frente, E eu tive que fazer que nem o Chico Anísio, Vai comendo, Raimundo. Vai falando. Aí deixei de falar bastante, porque o juiz tem que fazer uma certa terapia. Ali uma terapia. Terapia com o juiz, terapia com o advogado, terapia para o reclamado. Só não é para o reclamado, mas quando ele levanta a mão, você fica quieto aí. Vai falar bobagem, se entrega alguma coisa, ele reclama. Aí ele falou, eu deixei, ele falou, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. O dia de trabalho está muito caro, senhor. Então, o senhor volta lá para a sua lojinha e eu vou deixar 2 pessoas para o senhor lá, hipoteticamente, não é verdade isso. Mas, assim, que o senhor não precisa registrar, não precisa pagar salário, não precisa pagar nada, de graça, zero, custo zero. Olha, eu vou falar mais uma coisa para você. Vai ser mais barato que escravidão. Você não vai precisar pagar nem alimentação e nem habitação. Porque escravo deve precisar pagar isso. Certo custo.
100 centavos. Resolveria o seu problema econômico lá da sua loja? Ele olhou para mim, nem pensou muito, falou assim, não. Por que o problema? O problema é a falta de circulação da moeda, é gente que não vai lá comprar o produto dele. Não adianta ter gente trabalhando para ele lá de graça. Se ninguém for lá comprar, acabou, e daí? É o custo social que vai dar sucesso econômico para ele? Ou a falta da distribuição de renda decorrente do custo social e do direito de trabalho é que vai impulsionar, alavancar a economia? Né? Bom, eis aí a coisa que os economistas pensaram. Então essa é a segunda preposição. A terceira, a ineficácia do direito de trabalho, provocada pela onda da flexibilização e tudo mais, provoca, por outro lado, um custo econômico. Qual é o custo econômico? Custo para a previdência social. Por quê? Porque o empregador não cumpre a legislação trabalhista e tem, entre outras funções, a de preservação da saúde, que são férias, descanso semanal remunerado, limitação da jornada. Nada disso é custo. É preservação da saúde. E se isso não é respeitado, de fato não é, o empregado fica doente, sofre acidente. E o custo social disso é muito grande. O custo econômico, a Previdência gasta milhões. A Previdência gasta mais com acidente e com doença profissional do que gasta com aposentadoria. E por outro lado, não arrecada, porque os empregadores não registram, e se não registram, não há arrecadação. Então a Previdência vai para o buraco. Além de ser fator, a tal da flexibilização, ineficácia do trabalho, além de ser fator de concorrência desleal entre as empresas. Uma que não respeita o direito de trabalho, vai bem na concorrência. A outra que respeita, está fadada à falência. Flexibilizar pela via da negociação, é o quarto pressuposto, elimina a responsabilidade do Estado. Porque aí o Estado e o governante diz, são os trabalhadores que estão abrindo mão dos seus direitos. Não sou eu, Estado, que estou fazendo isso. Segundo, mascara, né? Mascara, sob outro ponto de vista, massacra, melhor dizendo, as pequenas e médias empresas. Porque a negociação coletiva flexibilizante só atinge as grandes empresas. Bom, eu falei que eram 5, né? Eu fico achando que eu já levei muito cartão vermelho aqui. Tem cartão amarelo e cartão vermelho no futebol, né? Eu levei cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo, cartão amarelo. Aí não dá mais, né? Eu vou ter que parar realmente. E a última é que flexibilizar pela lei, né, também não resolve o problema, ainda mais se for pensar na ideia, vamos favorecer pela lei, flexibilizando, favorecendo as pequenas e médias empresas. Aí as grandes se pulverizam, né? O trabalho fica aí pulverizado e a própria relação capital-trabalho, o conflito capital-trabalho fica sumido. Então, o que a contra-reforma tem que se desenvolver em duas vertentes. Primeiro, o problema do direito de trabalho flexibilizado, a flexibilização do direito de trabalho posto de lado. E pondo de lado isso, tem que se pensar no direito de trabalho ao contrário, que seja eficaz. E para ser eficaz no sentido da preservação do ser humano, da melhoria da condição social e da distribuição de renda. A inserção do direito de trabalho na alta dos direitos humanos, a aplicação do artigo 7º, do artigo inciso 1º da Constituição, e conversão 158 para inviabilizar a possibilidade do empregador dispensar o empregado sem justo motivo, e a aplicação dos princípios constitucionais. A segunda vertente, e o custo? Custo é um problema para os economistas, né? Que eles resolvam esse problema, que também não posso resolver todos os problemas, né? Eu posso resolver o problema social, posso resolver o problema econômico também, mas sugestões para isso. Reforma agrária, incentivo ao turismo, impostos mais equilibrados, investimento em espaço público, ou seja, há muita coisa que se possa fazer, né, a modelo de New Deal, etc., para que a economia dê saltos, que não seja por conta da diminuição do custo do trabalhador. Então, concretamente é o seguinte, na visão do jurista, em
imaginar esse direito do trabalho, precisaria de uma reforma cultural, na verdade. Né? Uma reforma cultural. Que acreditasse na importância do direito do trabalho, uma reforma cultural, então, que tivesse até como pressupostos a preocupação com o próximo, abrir mão de privilégios. Porque quando se fala em flexibilização dos direitos do trabalhador, é engraçado que na mesma semana os congressistas votam aumento do próprio salário. É uma coisa assim, descomunal. Solidarização de bens e oportunidades. Né? Aí vocês vão pensar, bom, mas isso vai contra a natureza humana. Porque, segundo Hobbes, os homens são todos contra todos. Né? Não dá para pensar nisso. E até o próprio direito do trabalho não surgiu, não foi por medo do socialismo? Se o socialismo não funciona mais nem como retórica, como é que vai se forçar a essa situação? Mas eu não sou mensageiro do apocalipse. Não há desespero. Né? Não cometa o suicídio ainda, hoje. Né? Não deixe. A questão é bem contrária dessa. Muito pelo contrário. Eu acho que, na visão do jurista, de um jurista iludido, diga-se de passagem, né? A ordem jurídica internacional, e se refletiu internamente, foi construída de forma irreversível sob a lógica dos direitos humanos. Isso influenciou as constituições do ponto de vista da valoração. O que é preciso, portanto, é aplicar. A grande reforma que nós temos é a de aplicar o direito social, que está aí consagrado na Constituição, nas declarações internacionais e por aí afora, para a preservação do ser humano, né? Para a melhoria da sociedade, etc. É lógico que, para isso, dependemos dos operadores do direito. Operadores do direito que sejam engajados, né, nessa convicção. Mas se devemos pelo menos acreditar, né, que existam muitos. Que por exemplo, se não der para recuperar a ideia de um socialismo, pelo menos acreditar que existam por aí muitos socialistas, né, com estado de espírito, que estejam dispostos a encampar esta luta pelo direito social. Eu sou um deles e espero que vocês também sejam muitos. Obrigado.